diz assim: porque já é tempo que comece o julgamento lá no mundo, pela casa de Deus. Preste atenção, porque já é tempo. O apóstolo São Pedro aí estava falando acerca desses últimos tempos, dos últimos dias da igreja sobre a terra. E ele disse categoricamente: porque já é tempo que se comece o julgamento pela casa de Deus. Julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, tá? Primeiro Deus nos julga. Se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Se começa por nós, que mesmo que tenhamos aceitado Cristo como nosso Salvador pessoal, que vivemos uma vida piamente, uma vida justa, justamente, uma vida santa, santamente, uma vida sóbria, sobriamente, se este julgamento começa por nós, qual será o resultado ou o final? Ali diz o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho, aqueles que não obedecem o Evangelho de Cristo, aqueles que não obedecem à palavra de Deus. Agora, interessante que hoje nós somos julgados por Cristo. E é interessante o que a Bíblia diz, que até o julgamento final, como foi Cristo que morreu na cruz do Calvário, a Bíblia diz que o Pai, que é Deus, a ninguém julga. Deus não julga ninguém. Mas Ele deu todo o julgamento ao Filho. Olha o que o apóstolo João escreveu, nos ensinando, João capítulo de número 5, versículo de número 22. Olha o que diz a Bíblia. Jesus dizendo: e também o Pai a ninguém julga. Mas o que Deus fez? Mas deu ao Filho todo juízo. Então Deus tem o juízo nas mãos de Cristo hoje, que estará julgando esse mundo. Lá no trono branco, no juízo final, quando a Bíblia diz que toda a humanidade, de todas as épocas e tempos, vai comparecer diante do trono branco, não é do tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo é para a igreja somente, mas diante do trono branco, quem vai estar sentado no trono branco? Jesus. Não é Deus que vai julgar esse mundo, é Jesus. Por quê? Porque está escrito que o Pai a ninguém julga, mas Ele deu exclusividade a Jesus. Entregou o juízo a Jesus. Então, este julgamento, conforme Pedro, capítulo 4, versículo 17, 1 a Pedro, esse julgamento já começou. Esse julgamento já começou. Ou seja, somos até repreendidos, muitas das vezes, pelo Senhor, para que você não entre no juízo final. Olha o que diz a Bíblia, 1 Coríntios capítulo 11, versículo de número 32. Olha o que Paulo diz: mas quando somos julgados, o nosso julgamento começa hoje, na casa de Deus. E eu louvo a Deus, tem gente que, quando ouve uma palavra na igreja, exortativa, admoestativa, corretiva, e até às vezes repreensiva, a pessoa sai da igreja triste, cara feia, sisuda, dizendo: olha, parece que alguém contou o meu problema para o pastor.
Alguém revelou o meu pecadinho, ou o meu pecado de estimação para o pastor. Porque, pastor falou tudinho para mim. Meu irmão, você não crê na ação do Espírito Santo de Deus? Se Deus está te repreendendo hoje, Ele está o fazendo para você não ser condenado com o mundo mais tarde. Você não sair desse julgamento que é feito hoje pela palavra e não entrar no julgamento final, aonde você pode ser condenado e lançado no inferno, separação eterna de Deus. Então, Paulo foi categórico à igreja de Corinto. Ele diz, mas quando somos julgados, somos repreendidos por quem? Pelo Senhor. Mas com qual finalidade? Para não sermos condenados com o mundo. Você não tem que ficar triste quando você vem à igreja e ouve uma palavra exortativa, repreensiva, admoestativa, Deus te corrigindo. Você não tem que sair daqui de cara feia, não. Você tem que sair daqui feliz. Eu só saio triste de um culto quando Deus fala com todo mundo e não fala comigo. Eu digo, meu Deus, tem coisa errada. O Senhor falou com A, B, C, o Senhor falou com toda a igreja, mas o Senhor não falou comigo. Tem coisa errada na minha vida. E eu busco urgentemente um conserto. Então entenda uma coisa: quando Deus te julga aqui através da palavra, para você andar direitinho, para você obedecer os mandamentos de Cristo, quando Deus te repreende aqui, é com a finalidade de mais tarde você não ser condenado com o mundo. Pastor, mas isso não é prova que Deus me odeia? Não. O que diz Apocalipse 3:19? Olha lá, Apocalipse 3:19. Está escrito, eu repreendo e castigo a todos quanto odeio, está escrito, a todos quanto amo. Olha aí, se Deus está te repreendendo hoje e te julgando através da palavra que é pregada nos púlpitos das igrejas, e tem muita gente que não entende, mas por que poderia estar pregando lá para os não crentes? Os não crentes estão ouvindo a palavra, e se não converteu, porque não quer. Agora, nós estamos passando pelo processo de aperfeiçoamento. Tá? Estamos nos aperfeiçoando. E é por isso que uma hora ou outra, Deus vai nos repreendendo. O que você faz com uma criança quando erra? Quando te desobedece? Quando infringe uma ordem ou um mandamento que você dá? Você não corrige essa criança? Assim Deus também faz para conosco. Ele diz, eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Primeiro, antes do castigo vem o quê? A repreensão. Se através da repreensão a pessoa não se conserta, aí vem o quê? O castigo. Primeiro ele repreende através da palavra. Se através da repreensão não dá jeito, aí vem o castigo. E ele castiga, não é porque ele odeia, ele diz a todos quanto amo. Aí qual é o conselho de Cristo para mim e para você? Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. É o conselho de Cristo para mim e para você. Então veja bem, você precisa entender que hoje a palavra nos julga. E também no juízo final, o julgamento será feito pela palavra de Cristo. Até Cristo diz, eu não vou julgar ninguém. Mesmo que o Pai o deu para ele o juízo, mas sabe o que vai julgar esse mundo, irmão? É a palavra. Quando você abre a sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo de número 12, versículos 47 e 48, olha o que está escrito. Jesus dizendo, se alguém ouvir as minhas palavras e não crer
e não crê. Por isso que Jesus disse lá, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê, o que vai acontecer? Será salvo. Quem não crê, será condenado. Aí está escrito, se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo. Olha o que Cristo está falando, irmão. Eu não julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Mas olha o verso subsequente, verso 48. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. O Pai? Não. Deus? Não. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Irmão, isso é muito sério. Você tem que amar a palavra de Deus. E mesmo quando Deus usar alguém para falar com você, não saia da igreja cabisbaixo, triste, tédio, desgostoso. Pastor, falou tudo que está acontecendo comigo, até do meu pecado de estimação. Irmão, dê glória a Deus. Deus está te repreendendo para você não ser julgado através da palavra no último dia. Porque todos que serão julgados no último dia, quando abrir-se os livros diante do trono branco, não vai ter veredito para salvação. Por quê? Todos aqueles que não forem achados seus nomes escritos no livro da vida, será lançado no inferno? Não, no lago de fogo. Porque até o inferno vai ser lançado no lago de fogo. É algo seríssimo. Então, entenda uma coisa, que este julgamento já começou. Então, por que esse estudo estimula muita fé no meu coração e deve fazer a mesma coisa no seu, de você trabalhar para Jesus, de você ganhar almas para Jesus, de você praticar boas obras? Eu li aqui ontem que Jesus disse que nós somos sal da terra e luz do mundo. E aí, fechando as cortinas desse ensinamento, ele diz, assim resplandeça a vossa luz no mundo, para que os homens vejam as vossas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás no céu. Então, veja bem, hoje, como cristão, nós não vamos comparecer diante do juízo final, mas tem um tribunal para a gente prestar contas. Tem, pastor? Eu não sabia. Abra lá, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo de número 10. O que está escrito? Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo. Ou seja, primeiro, antes quer dizer primeiro. Por exemplo, quando Jesus vier, ele vem e arrebata a sua igreja. Nós vamos ter um encontro com Jesus nos ares. Mas desse encontro que nós vamos ter, já se instalará no espaço sideral. Eu não sei qual é a região aí, se no segundo céu ou terceiro céu, mas a Bíblia diz que vai se instalar o tribunal de Cristo. E nesse tribunal é aonde nós vamos receber, por meio do corpo, tudo aquilo que nós fizemos. Hoje eu fico pensando alguém que se esforça para dar uma oferta na igreja, que abre mão às vezes até de comer algo um pouco melhor e diz, não, eu vou trazer o dízimo do Senhor. Alguém que se dedica na obra de Deus, procurando fazer para o seu Deus o melhor. Nesse dia, ele será recompensado. Olha o que está escrito, porque todos devemos, até Paulo se incluiu,
aí nesse meio. Ele diz, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo. Paulo, mas para quê? Aí ele responde, para que cada um receba o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Aí eu pergunto para você, o que é que você está fazendo para Jesus? O que é que você está fazendo para Deus? Olha aí, todos nós, aí fala da igreja, dos cristãos. E tem gente que vai chegar nesse dia, a Bíblia fala de vários materiais que será descoberto nesse dia. Tem gente que vai chegar com palha, outro feno, materiais perecíveis. Recebeu talento, recebeu aptidões, recebeu dons de Deus, mas não negociou os talentos que recebeu. Nesse dia, sofrerá detrimento. Detrimento quer dizer prejuízo, não terá galardão. Não terá galardão. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, porque nós como cristãos, não é só vir à igreja, não é só você seguir a Cristo. Você tem que ganhar almas para Jesus. Você tem que procurar ganhar sua família para Jesus, ganhar os seus filhos para Jesus, ganhar o seu pai para Jesus, a sua mãe, a sua parentela, os seus amigos. Por quê? Porque só desta forma nós receberemos o galardão. Todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo para receber, por meio do corpo, tá? Por meio do corpo, tudo aquilo que nós fizemos, ou o bem que nós fizemos, ou o mal. É você que escolhe o que você quer semear. A Bíblia diz que tudo quanto o homem semear, isto também ceifará. Então é você que faz a escolha daquilo que você quer semear. O material, o tipo de material que você quer apresentar nesse dia. Palha, feno, ou ouro, prata, ou materiais perecíveis. Sabe que tem gente que sempre dá o pior para Deus. Ele nunca dá o melhor. Se ele vai contribuir, ele tem uma oferta um pouco mais valiosa, e ele tem R$1 ou R$2 amassado. R$1 não tem mais, agora é 2, né? E ele pega o amassadinho e coloca lá. Ele poderia dar o melhor, mas ele nunca dá. Ele vem para a igreja, ele diz, o culto vai começar agora. Eu vou esperar depois das 19h30, aí eu vou para o culto. Ele sempre dá um material de segunda. Ele ora pouco, ele não jejua, ele não lê Bíblia. Tudo que ele faz para Deus é pouco. E nesse dia do tribunal de Cristo, tá? E não será um tribunal para condenação, mas sim para recebimento de galardão, de recompensa. Paulo chegou a dizer que aquele cujo material não passar por esse processo que vai ser reconhecido pelo fogo, ele diz, o tal será salvo, todavia como que pelo fogo. Eu não sei, tem gente que diz, será que será deixado para a grande tribulação e depois ser salvo posteriormente? São mistérios e segredos da Bíblia. Mas, irmão, eu não quero chegar diante desse tribunal para depois ver qual é o tipo de material que eu estou oferecendo para Deus e aí querer me corrigir quando não tem mais solução. Eu quero fazer hoje o meu melhor. Eu quero dar o meu melhor para Deus hoje. E eu digo para você, faça o teu melhor para Deus. É por isso que às vezes eu não consigo deixar nada me prender.
eu posso estar doente, eu quero estar na igreja, eu posso, não tem problema quantas pessoas vai estar no culto, eu quero oferecer o meu melhor, eu quero chegar primeiro, eu quero orar, eu quero fazer a minha parte, eu quero amar os irmãos sem nenhum tipo de hipocrisia, eu quero ser verdadeiro com as pessoas, eu quero praticar o bem. Eu prefiro ser achincalhado, eu prefiro que alguém me maltrate do que eu maltratar alguém. Às vezes eu sou maltratado. Às vezes você é maltratado até pelos seus, os da sua família. Mas sempre tenha isso na sua mente. Uma boa consciência. Tanto para com Deus, como também para com os homens. Aprenda isso.